Dá-lhe Grêmio! Pois bem, a nossa alegria é inata, né? É um problema de proatividade. Mas a verdade é que estamos tristes. Né? Por que estamos tristes? Porque não nos dão o direito de concorrer à presidência do Grêmio. Não preciso me apresentar mais a vocês. É uma vida de história do Grêmio. Estão aqui o Dr. João Danilo Martins, que me acompanha desde 82, né, para testemunhar a vocês dessa história que eu tenho no Grêmio. Né? Para testemunhar a vocês desse esforço que eu sempre fiz pelo Grêmio. O Grêmio é uma paixão. Né? Muitas vezes, em casa, minha mulher chega a dizer, ou eu ou o Grêmio, o que é mais importante? Eu digo, olha, eu não consigo dizer que não é ela, obviamente, né? Para ver como é importante o Grêmio na nossa vida. Né? O que é a paixão pelo Grêmio? E eu venho aqui dizer a vocês o seguinte, se continuarem a não me deixar concorrer nessa eleição, não há problema. Nós temos um plano B, nós vamos aqui, esse grupo, continuar unido dentro de uma entidade que vai se chamar Pró-Grêmio, que o Dr. João, inclusive, está terminando os estatutos. Semana que vem nós devemos assinar numa assembleia inicial, formatão da Pró-Grêmio, né? E continuaremos lutando. E se eu não for candidato agora, eu serei daqui a 3 anos, porque a justiça vai acabar me dando um direito, que é um direito que eu tenho, é um direito constitucional, certo, doutor? Correto. Quer dizer, não é o Conselho Deliberativo do Grêmio, não é o seu diretor, o seu presidente, que podem se sobrepor a um direito constitucional. O problema é que nós tivemos aqui um problema de um lapso temporal. Né? E chegamos na justiça num momento que já poderíamos estar em outros estágios. E apesar da luta que o doutor João e o colega dele, o doutor Leandro Falé, estão fazendo, nós estamos num limbo. Ou seja, a justiça não decide o que nós precisamos que decida. O Conselho Deliberativo do Grêmio e o aparelhamento daquela administração não nos permitem concorrer, dizendo que o meu título não pode ser registrado no lapso de tempo em que eu comprei, 18 anos atrás. Eu vou dizer a vocês o que eu comprei. Eu sou sócio do Grêmio, eu acho que há 45 anos, mesmo, professor? 45, 40, né? Eu sou sócio do Grêmio. Na verdade, como isso aconteceu? A minha cadeira era embaixo, no antigo estádio olímpico da Rádio Gaúcha. Né? Coisa que eu já relatei a vocês, o Pedrinho Chirossi, um dos acionistas do grupo, me falando outro dia. Pois bem, aquela cadeira remida era do meu pai. Primeiro. E eu, num determinado momento, após o falecimento do meu pai, passei a cadeira para o meu irmão mais moço. Né? E aí comprei um outro título, porque eu não ia ficar sem título do Grêmio. Né? Esse título eu comprei há 18 anos. Comprei de um amigo, em quem eu confio até hoje. Né? Continuarei confiando, porque é um amigo. Né? E o que aconteceu foi que eu estava fora de Porto Alegre, por razões profissionais, e não me ative a necessidade de transferir o título para mim, não é isso, Daniel? Exatamente. Não me ative, me passou. Bom, e agora, em fevereiro, quando eu enlouqueci com essa barbaridade que o Romildo fez no Grêmio, quando eu enlouqueci, realmente, a minha mulher quase me botou em camisa de força, né? Porque o que estava acontecendo com o Grêmio era um esbulho, era uma má gestão. Eu não vou falar de roubo, né? Não vou falar de roubo, mas eu não vou falar que ninguém roubou. Minto. Eu vou dizer o seguinte, um roubo contra o Grêmio, que gastar o dinheiro da maneira que gastaram, nós nunca vimos disso na vida. Nunca vimos disso na vida. Então, eu enlouqueci com isso. O Grêmio na segunda divisão, eu quebrei 2 ou 3 copos, uma televisão, tinha que tomar calmante para ver jogo, absurdo, né? Aos 70 anos de idade, tem que passar por isso. Por causa desse ordinário, desse Romildo, e daquela corja lá que estava com ele, que só batia a palma, aquela claque. Né? Quando eu vi
estava com o meu título sem transferir para mim. Pois bem, orientado pelos nobres doutores aqui, doutor Leandro, doutor João, encaminhamos um pedido à administração. A administração negou. Voltamos a encaminhar. O pedido foi encaminhado ao Conselho Deliberativo do clube. Aquele panaca que estava lá de presidente, o Carlos Pider, aquele que é pau mandado do Romildo, né? Outro idiota, né? Me negou o direito. Né? Me negou pela segunda vez o direito. Só nos restava recorrer via judicial. Então nós recorremos à justiça. E entre o doutor Zonta e o doutor Leandro, são quantas medidas já, Danilo? Mais de 8. Exatamente. Mais de 8. Né? Daqui a pouco não é concedido aqui no Tribunal de Justiça, nós vamos para o Supremo, claro que vamos. O doutor Zonta vai lá defender o direito constitucional nosso. Então eu não tenho dúvida, né, que o meu título vai ser reconhecido. Pode não ser no lapso temporal de uma eleição depois de amanhã, mas ele será reconhecido. E nós, se não tivermos o direito de concorrer no sábado não, já está fora de questão. Né? Já está fora de questão, até porque não há tempo suficiente de falar com os 20 ou 30 mil eleitores. Não é isso, Pedro? Quer dizer, temos que falar com eles, temos que nos comunicar. Eles têm que saber que o Sérgio Canosa representa a história do clube, né, e está concorrendo. Até hoje, ninguém sabe. Né? Quer dizer, ninguém sabe não. Sabe, estão aí as lives, estão aí as entrevistas, mas eu estou fora da disputa. Tá? Então, nós estamos pedindo, o doutor Zonta vai sair daqui, vai despachar com o juiz, que deu ontem o direito ao Brasinha, né, de fazer com que aqueles 2.100 sócios que participaram da anistia e que, de um ponto de vista anti-estatutário, não é isso, doutor Zonta? Foram negados o direito de participar da eleição ao Conselho Deliberativo. Né? Ontem saiu a sentença a favor do Brasil, né? Nosso amigo, companheiro. Né? Nós estamos entrando hoje, né, com um pedido para que toda eleição seja anulada. Toda! Que essa barbaridade que está aí, cometida contra nós, termine. Se isso acontecer, a eleição vai ser daqui a uns 30 dias. Nós temos um grupo organizado, profissional, né, que vai se comunicar com o associado e nós vamos para o pátio. E aí eu peço a vocês todos, venham, votem, porque nós precisamos de vocês. Vocês é que podem nos conduzir à presidência do Grêmio e a uma transformação completa. A uma transformação completa, porque o nosso projeto, ele é um projeto vencedor. Ele é um projeto que prevê governança, ele é um projeto que prevê um futebol vencedor, ele é um projeto que prevê a volta para o Olímpico, ele é um projeto que representa os nobres presidentes Hélio Dourado, Fábio Cove e Irani Santana. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos. Nós vamos continuar lutando. Nos deem esse direito ou não nos deem esse direito. Doutor João, queria que o senhor desse uma palavra aí sobre as nossas providências aí no campo jurídico. Quanto ao seu título, tem um guia judicial já o reconhecimento da cessão do direito. Como bem o senhor colocou, não há tempo, não há lapso temporal para que haja isso dentro dessa eleição, mas há outros sócios aí que tiveram anistia, que parcelaram seus débitos e foram impedidos de ir para a cláusula de barreira. Então, está assim ingressando com medidas judiciais aí para buscar esse direito e inviabilizar aí a eleição de amanhã ao pátio e realizar uma nova eleição junto ao Conselho Deliberativo para as chapas serem apreciadas e então depois haver a eleição do torcedor. Quer dizer, na verdade, o que nós estamos dizendo é, vamos naquela ação pedir a nulidade de todo o processo eleitoral. Ou seja,
O sócio que não pôde votar terá o direito de votar. Novas chapas terão que ser inscritas para a eleição ao Conselho Deliberativo. E a partir daí, todo o processo terá que obedecer prazos estatutários. Ou seja, a eleição para presidente só ocorreria daqui uns 45 dias. Por volta disso. Por volta disso, não é isso? E aí, digo a vocês, voltamos ao campo de luta. Porque aí, se não resolver aqui o problema do meu título, nós vamos resolver em Brasília, não é, doutor? Correto. Nos tribunais superiores. Vamos resolver onde a jurisprudência já é favorável ao que nós estamos pedindo. Então, eu espero que a gente consiga esse caminho. Agora, também tenho que dizer a vocês, né? Eu não sou de fugir da luta. Todos que estão aqui me conhecem. Eu não fujo da briga. Eu vou até o final. E vocês contem comigo. Eu vou ser fiscal se essa administração assumir esses que estão aí brigando, o Dorico e o Berto. Nós vamos ter um grupo forte, profissional, e vamos ser fiscal de tudo. Não quero dizer que nós não venhamos a compor em itens específicos. Não é isso? Exatamente. Daqui a pouco, o Dorico, olha, para nós queremos voltar para o Olímpio. Somos parceiros, Dorico. Vamos conversar, vamos ver o aspecto jurídico, o doutor Zoda vai avaliar. Né? O Danilo, que é o homem da mobilização, vai entrar em cena, né? E a gente, naquele item, nós não vamos nos comprometer com nenhuma dessas chapas. Nós somos independentes. Não é isso? Quer dizer, assuma quem assumir lá, continuaremos vigilantes. Quem quiser compor conosco em ações específicas, nós estamos para conversar pelo bem do Grêmio. Quer dizer, eu aqui parafraseio um grande amigo meu, que o Danilo acompanhou comigo, Padilha, né? Volmer Padilha, né? Querido amigo que está no céu, né? Junto comigo, assumimos a assessoria especial do presidente Fábio Koff na primeira administração, e o Padilha sempre dizia o seguinte: pelo Grêmio tudo, seja com quem for. Quer dizer o seguinte: Bolsonaro perdeu, Lula ganhou. Bom, a eleição está decidida, não adianta. O resto é teoria da conspiração. Né? Então, pelo Brasil, se puder ajudar o Brasil com Lula, vamos ajudar. O perdedor cabe ir para a trincheira e brigar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a trincheira. Na Pró-Grêmio, não é isso? E lá nós vamos nos organizar. Fez bem? Fez mal? Pau nele. Quer sentar conosco para discutir pontos positivos da nossa agenda? Estamos dispostos. Vamos discutir pontos positivos. Mas nós não seremos caudatários de nenhum desses dois que estão aí brigando pela presidência. E nós vamos lutar até o final pela minha inserção no processo eleitoral. Se isso acontecer o ano que vem e tiver que anular a eleição, quero dizer a vocês o seguinte: nós não vamos criar uma ruptura no Grêmio. A coisa operacional continua, mas a coisa eleitoral nós vamos buscar, aconteça o que acontecer, não é, doutor? Então, esta é a nossa posição. E eu venho aqui hoje dar uma satisfação a vocês, porque eu sei que nós estamos nessa luta desde fevereiro, né, Daniel? Estamos nessa luta desde fevereiro. É uma luta dura, é uma luta que tem me trazido muitos momentos de apreensão, de nervosismo, né, de mal-estar, mas ao mesmo tempo eu me sinto revigorado por estar brigando por esse, né, pelo nosso querido Grêmio, que é parte da nossa vida. E vamos continuar brigando igual e sempre, né? Gestão, futebol vencedor, volta para casa. Política no clube, jamais, mais uma vez, jamais, Romildo misturando interesse pessoal, político, partidário com o Grêmio. Isso não existe. No nosso ideário, isso é pecado capital. Então, vocês tenham certeza
nesta linha, com esses 5 vetores que eu coloquei aqui, a nossa atuação vai continuar. Quando for pelo bem do Grêmio, nós estaremos sempre dispostos a ajudar. Danilo, um pouquinho do teu testemunho da nossa história no Grêmio. Bom, eu sou Danilo Martins, né? Fui convidado pelo grande supervisor que se foi, seu Verage, a integrar a coordenação das viagens do Grêmio na Libertadores em 1983. Então, eu, logicamente, levei todo o meu profissionalismo dentro de uma agência de turismo, que era a COP Transmares Turismo, para dentro do Grêmio. E ali conheci André Koff, Alberto Galia, Sérgio Canossa, Volmer Padilha, e conheci o seu Pedrinho. Que figura, né? Exatamente. Que figura. E a minha história é muito simples. Todos os meus objetivos como profissional, Ali tu já não era só profissional, ali tu já era um membro da diretoria. Passei para dentro do Grêmio uma sala, era uma sala. A sala que era da Secretaria-Geral acabou sendo tua, ao lado da presidência. Exatamente. Então, vendi esse sonho do Grêmio ser campeão do mundo, quando a maioria já tinha desistido, né? Principalmente após os 3-3 lá em La Plata, a 0 graus. Nós ganhamos, todo mundo dopado? Todo mundo dopado, com 7 jogadores. Zabella fez aquele jogo maravilhoso dele e acabaram empatando, né, com o Grêmio 3-3. Com 7 jogadores? 7 jogadores, e o Leandro entrou com bola e tudo no terceiro gol. E deu aquela confusão com o Caio na metade do jogo, deu confusão na saída. Com tudo? Com tudo. Nós protegidos no ônibus para não levar pedrada. Eu tinha levado lá 50 torcedores num charter, né? Levei o Grêmio também. E eu vi que a história lá complicou, né? E aí eu saí fora do estádio, perguntei 0 graus, quanto que custava as toucas vermelha e branca, né? Que era os cores. Pegar 50 toucas, né? Para a gente usar. Quanto é essas toucas? O cara falou, digo, quantas tu quer? De todas. Aí o cara não entendeu mais nada, né? Aí pegou uma bolsa, me deu e eu comecei a botar. Em todo mundo? Em todo mundo. E não hable nada. Português, nada. Só espanhol. Bueno, e dali o Grêmio realmente, né, ficou numa situação delicada, porque já não dependia mais do Grêmio. Exatamente. Jogar a final contra o Peñarol. Mas esse louco aqui botou na cabeça que ainda dava, né? Eu tinha o Varela, eu tinha os dois empresários, né? E mais a Comebol. E falei para eles, né? Digo, olha, a coisa não terminou aqui. Não, como não terminou? Digo, vamos a Cali, na Colômbia, e vamos chegar lá e vamos conversar, e o América ganhando lá, nós estamos vivos. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E banquei tudo isso aí, né? E eles disseram, aí foi a história, foi. E essa figura aqui, que naquela época ali, o seu André Koff me disse, Danilo, tenho que levar o Sérgio Canossa e o Volmer Padilha. E eu digo, vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. E o final você sabe, né, cara? Graças a Deus. O sucesso todo, ele foi para Buenos Aires, De Cali já não veio para Porto Alegre. Foi eu, o Padilha e o Fábio, os três. Saímos os três. Eu tive que fazer. Fizesse um meio campo, arrumar as passagens, o voo estava super lotado. Então esse sou eu, né? Um sonhador pelo Grêmio. Levamos então a excursão. E a final da história, campeão do mundo, né? Então, campeão do mundo, o Danilo está junto, né? Depois o Danilo voltou aqui com a gente, ainda na segunda administração do Fábio, em 95, quando eu estava de novo com ele. Isso. E agora, por sorte nossa, nesse início de ano, voltou do mundo árabe aqui para se integrar conosco nessa luta. Exatamente. E aí eu estou, porque eu conheço a índole, eu conheço o fanatismo dele, eu conheço o gremismo dele, da família dele, e vendo os adversários não tem graça. Ele está no outro mundo, 10 anos na frente, né? E é um cara vencedor. É uma pena que aconteceu todos esses problemas.
Vamos esperar. E o Sérgio sabe que pode contar comigo, assim como eu movimentei todo o interior do estado agora. Exatamente. E agora eu estou à disposição dele para o que der e vier. Até a pé nós iremos. Até a pé nós iremos. Esse foi o trabalho nosso. Só para vocês entenderem, né? Nós, apesar de não termos podido registrar a chapa, né, João? Nós fizemos todo o trabalho de planejamento da campanha. Nós percorremos o interior do estado inteiro. Né? O Danilo, pessoalmente, deve ter ido a mais de 80 municípios aqui no estado. E nós temos lideranças em quase todo o estado trabalhando para nós, que estão aqui agora olhando essa live. Né? Então, vocês estejam certos do seguinte: se nos der o direito de prorrogar a eleição, nós vamos nessa. Se não der, nós vamos continuar brigando dentro da Progrêmio, vamos continuar brigando para ter o direito, e em tendo o direito, brigaremos pela presidência na hora que nos der o direito. É isso, doutor? Correto. Então, essa é a nossa intenção. Jamais prejudicando o Grêmio. Simplesmente arguindo um direito de dirigir o Grêmio. Dirigir o Grêmio para vocês. Não é para nós. Eu não preciso mais nada da minha vida, minha gente. Eu tenho 70 anos de idade, sou empresário. Estou absolutamente tranquilo, estabelecido, família completa, tudo certo, graças a Deus. O Danilo conhece bem minha família. Então, eu não preciso de nada. Eu só venho aqui para servir vocês. Pela experiência de 45 anos que eu tenho de Grêmio. Pela experiência de 50 anos como empresário. 52. Minha primeira empresa eu fiz aos 18 anos. Tá? E sou um sujeito, graças a Deus, muito bem sucedido, com muito boas relações e tenho certeza, com muita condição, de ajudar o Grêmio. Ainda quero dizer a vocês uma coisa importante. Eu acho que isso é importante colocar. Tá? O Romildo fez lá uma verdadeira barbaridade. Porque quando ele assumiu o Grêmio, preciso dizer isso a vocês, quando ele assumiu o Grêmio, ele assumiu numa condição, tu sabe muito bem, o Fábio não queria ver ele pintado de ouro. É ou não é verdade? Não queria ver ele pintado de ouro. Tá? E eu, a pedido de amigos comuns, tá? Da vida privada, pública, acabei indicando ele ao Fábio para ser vice-presidente. Pois bem. O Fábio aceitou, meio de mau grado e tal, porque era um político profissional, né? Mas enfim, trabalhou direitinho 2 anos lá como vice-presidente. Quando eu trouxe o Fábio, e eu digo eu porque fui eu mesmo, ninguém mais trouxe o Fábio. Quem trouxe o Fábio, no final da vida, para concorrer com o Paulo Doni, que era a nossa oposição do Grêmio, o Fábio me fez só um pedido, que pela segunda vez eu não deixasse de suceder. Verdade? Verdade. Acompanhasse. Exatamente. E eu disse ao Fábio que eu seria, dessa vez, candidato. Por que eu não fui nas outras vezes? A primeira porque eu estava num processo de divórcio. Né? Isso é uma coisa complicada. Na vida de quem tem família, 25 anos de casado, né? Não pude, em 95. Pois bem. Agora, eu tinha um problema empresarial na empresa. Um problema empresarial que era de uma vida de trabalho que estava com problemas. Então, eu não podia fazer uma opção em deixar minha família, meus colaboradores, sofrendo para assumir o Grêmio. Não dava. Mas eu não podia dizer isso ao Fábio. Se eu dissesse isso a ele naquele dia, do pátio lá, o Fabinho me disse, a nós, pelo amor de Deus, Fabinho, filho do doutor Fábio, a nós, pelo amor de Deus, se tu disser isso agora, o velho tem um infarto aí, né? Daqui a pouco não concorda. Então, eu disse, então tu fica de testemunha, estou dizendo isso, mas eu não vou poder ser daqui a 2 anos. E aí, quando chegou no final da administração do Fábio, eu vim, estava ainda morando no Rio de Janeiro,
Eu vim a Porto Alegre e disse, olha, infelizmente, não vou poder suceder. Bom, foi realmente um desespero, aquela choradeira, que eu não estava cumprindo com o combinado e tal. E aí, minha gente, ele me encarregou de buscar solução. Ninguém podia. Ninguém, digo, Braz, o Duda Crefe, ex-presidente, né, os ex-presidentes Guerreiro, ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o querido amigo Cacá, ninguém podia. Ninguém podia, todo mundo tinha o seu problema. Né? E aí, só tinha um lá de plantão, Romildo Bolzan. Quando eu levei o assunto ao Fábio, ele quase deu em mim. Lá na casa dele, na frente do americano, lá subindo esse carro, furado pelo gabinete dele, ele quase brigou comigo. Tu enlouqueceu, vamos botar esse político aí, isso vai nos trair, isso não tem jeito, isso é sempre um político. Todas as experiências de político dele foram erradas, nós sempre defendemos que política no clube não pode acontecer. Acabei convencendo o Fábio a botar esse pústula de presidente do governo. Então, você me desculpa, tenho culpa nisso. Só que aí, o homem teve sorte, teve estrela. Ganhou no primeiro mandato, 2 anos, ganhou no segundo mandato. E aí resolveu ser o dono. Ele descumpriu 2 compromissos assumidos com o Dr. Fábio. Primeiro, que jamais misturaria política e futebol. E o segundo, que jamais procuraria ser o dono do Grêmio. Né? Achou que ia ser maior que o Fábio, maior que o Hélio Dourado, um verdadeiro idiota. Né? E aí fez as alterações estatutárias, aumentando para 3 anos, prorrogado por mais 3, no que ele, inclusive, desobedeceu o acordo para o Profut. Não sei como é que o Grêmio não foi excluído, graças a Deus. Mas porque ele fez 2 mais 2, não pode. É proibido pelo Profut. Doutor João, não é verdade? Então, está aí um sujeito misturando interesses pessoais com o interesse do clube. Se aniquilou no clube, se aniquilou na política, e nós, liderados por esse que vos fala, com a ajuda do Dr. Jonathan, do Dr. Leandro, vamos entrar com várias ações contra ele e a administração dele. Vamos pedir a penhora dos bens, vamos pedir arresto de conta corrente, nós vamos entrar buscando tudo que foi gasto indevidamente. Porque vocês acreditem no que eu estou dizendo. O Grêmio dobrou o número de funcionários. O Grêmio deixou de pagar compromisso. Eu dou um exemplo aqui. O Foz do Iguaçu lá, até hoje, venderam o PP e não pagaram o Foz. Está aí um exemplozinho. Né? E por aí afora, 30% do valor dos jogadores. É uma vigarice. Né? É uma vigarice. E aí eu pergunto a você, será que 38 jogadores comprados e tal, pelos valores que foram comprados, não tem alguma coisa? Tem 75 hoje. Danilo, o Campaz vale 25 milhões de reais? O Filipão falou que não. O Campaz, será que não tem jogador melhor ali nas categorias de base do que o Campaz? O Rafa 10. Então é isso. Tem fumaça. Tem fogo. Pois bem, se não deve nada, vai ter que provar na justiça que não deve nada. Senão, nós vamos buscar até os fios do cabelo. Porque aquele conselho deliberativo lá, completamente aparelhado, só ia lá, né, irmão? Maravilha, aclamação, superávit aonde? Está aí o Grêmio devendo mais de 50 milhões de reais, está aí o Grêmio sem dinheiro do caixa, está aí o Grêmio que alguém que assumir vai ter que montar um time completo sem dinheiro. Quero ver como é que o Odorico e o Beto têm competência para isso, tomara que tenham. Se vierem a assumir, nós estamos lutando, tomara que consigamos, mas nós temos condições. Nós conhecemos o caminho, nós conhecemos o presidente de todos os grandes clubes brasileiros, nós temos condições de fazer disso um time lutador, vencedor e que não dependa do TikTok.
E vou dizer aqui a vocês uma outra coisa. Não ficaremos com o Renato. Vamos ser bem claro aqui. Não ficaremos com o Renato. O Renato já cumpriu a etapa dele. O Grêmio não é um time de TikTok. Isso é coisa para o Guardiola. Né? O Grêmio é um time vertical. Tu que é profissional do futebol, guerreiro. É um time para resultado. E esse time, a lá 95, quando fomos campeão da Libertadores, com Paulo Nunes de Jardel na frente, Arilson e Carlos Miguel dando qualidade no meio de campo, Dinho dando porrada lá atrás, esse é o time que nós vamos fazer. Esse é o Grêmio. Então o Renato conosco não tem vez. Não é o técnico para nós. Quer dizer, quem é ainda não sei, mas nós vamos em frente. Temos nome aí da maior relevância no cenário nacional e internacional e não cobrando R$1 milhão, que nem o Renato está cobrando, com capacitação. E parece que ainda um prêmio de 3 milhões, 2 ou 3 milhões, quer dizer, 1 milhão por mês, 1 milhão, com um Grêmio nessa situação, e mais um prêmio de 2 ou 3 milhões. E ainda tem o sebo de dizer que o futuro presidente tem que ir falar com ele no Rio de Janeiro. Ora, valha-me Deus Nossa Senhora, foi muito bom como jogador na sua época e como técnico já cumpriu a nossa missão. Técnico tem que vir aqui falar com o presidente. O presidente se instala na arena, ou no Olímpico, ou no seu escritório, manda a secretária ligar e convoca o técnico para a hora que ele, presidente, tiver tempo de atender. Ora, já se viu? Agora, o seu presidente tem que vir me visitar. Valha-me Deus Nossa Senhora, vai criar vergonha na cara. Não será nosso técnico. Mas é isso, minha gente. Estou dando satisfação um pouco aqui, atualizando. Estou aqui com o Danilo, estou aqui com o Zonta, nosso advogado, e nós continuamos a luta. Zonta sai daqui direto para a vara para despachar com o juiz. E, havendo notícia nova, nós voltaremos a dar a vocês através do canal 7 Gremismo do Billy Hack. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, até a pé nós iremos.